Boa tarde a todos. Começando o trabalho de hoje, que é um trabalho que tem uma finalidade específica ligada à educação. E quando a gente fala de educação, é uma necessidade, porque nós temos filhos, nós temos netos, nós temos crianças que convivem, nem que seja o filho do vizinho. E tudo isso é importante que a gente saiba. Mas no caso aqui, é muito direcionado. É direcionado para aquelas pessoas que têm interesse em desenvolver a espiritualidade de uma criança, de um jovem, em ajudá-los a abrir esse campo da espiritualidade. Então, eu abro esse trabalho, eu coloquei como educação teosófica, porque é sim, né? Tem todas as características teosóficas, mas, na realidade, ela está aberta, serve para qualquer educação orientada no sentido da espiritualidade. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para começar com a exposição. Tá visível, Taninha, tá? Não, por enquanto estou vendo só você. Então, espera aí. Será que eu que estou fazendo errado? Deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma coisa. Não, é comigo mesmo. Ah. É complicado essa situação de Zoom. Tá. Não é fácil. Espera aí. Eu também não sei, não. Vamos ver. Nada. Nada, só você. Gente. Cadê o Sérgio? Hoje ele não veio? Não, hoje o Sérgio não está aqui, não. Mas a gente dá um jeito. Demora, mas vai. Depois eu corto esse pedaço e ponto final. Vamos lá. As coisas somem. Você sabe que o lado esquerdo disso tudo ele se levanta, né, na hora. Mas eu acho que agora vai. Está Foi. para mim que está. Foi. Ai, que bom. Então, vamos lá. Vamos trabalhar, vamos começar aqui. Então, o nome desse trabalho, Educação para uma Consciência Espiritual. Eu fiz uma parte desse trabalho no Seminário de Inverno da Sociedade Teosófica, mas agora eu aumentei um pouquinho por conta de ter um espaço maior. Bom, eu me baseei muito nessa frase aqui. Nenhum trabalho é maior do que o exemplo da própria vida de HPB. Por quê? Porque, realmente, se você não for autêntico naquilo que você acredita, naquilo que você faz, você não vai poder, de forma alguma, passar nada para ninguém. Então, é absolutamente necessário que aquele que tem o papel do educador, seja ele quem for, ele realmente seja aquilo que ele está tentando passar. E o trabalho que você faz é o que fica. Inclusive, é o exemplo que você deixa para os filhos. Normalmente, é isso que eles guardam quando a gente nem está mais nesse mundo. É a coisa mais importante, esse exemplo da própria vida. O Pitágoras, ele deixou uma frase muito especial. De todas as artes, a educação é a mais espiritual, porque se aplica às almas em via de evolução e condiciona o futuro da humanidade. Então, a gente vê aí que como é importante
essa participação da educação, porque é a única ferramenta capaz de mudar realmente a humanidade. Só com a consciência, só quando a gente atinge a um nível de consciência possível, que é possível essa mudança. Claro que existe um ser espiritual dentro de nós, só que ele, muitas vezes, se encontra escondido, e isso só vem à tona através do autodescobrimento, do autoconhecimento, e a educação pode ajudar bastante, porque educar é isso, é tirar de dentro aquilo, tirar de dentro o melhor desse ser que existe, o verdadeiro ser. Então, o educador é fundamental. Ainda não temos uma forma de educar que não inclua o educador, uma pessoa que possa realmente colocar princípios, estar ali atuando diretamente com alguém, né? E a autenticidade fundamental. Se você não for aquilo que você está tentando ensinar, é impossível, não vai acontecer de jeito nenhum. Se a gente não é verdadeiro ao se expressar, o que acontece? Uma criança, um jovem, ou seja lá quem for, vai perceber imediatamente que aquilo ali não é verdadeiro. Isso é muito importante. Então, primeiro, a gente tem que educar a nós mesmos para depois passarmos alguma coisa para outros. Saber observar, estar sempre atento ao outro, seja um aluno, uma pessoa da família, uma criança, um grupo, observar, saber ouvir, saber como é que vai falar, para não causar sofrimento ao outro. O que não quer dizer que você não pode falar de uma forma autêntica, se você notar alguma coisa que precise ser mudada, que você possa ajudar o outro de alguma forma, mas você tem que saber como é que você vai dizer isso. E é muito importante também a gente agir com firmeza, mas com doçura. O professor tem que ser criativo mesmo, tem que ser um artista, se for possível, porque às vezes é muito difícil chamar a atenção, por exemplo, de uma turma. O professor tem que ser um caçador de talentos. Ele precisa assim se inspirar e tentar perceber o que está oculto naquela criança, naquele jovem que está diante dele. Quais talentos? O que aquela criança precisa desabrochar? Porque já está dentro. E, normalmente, a criança mostra o que ela faz bem, o que ela tem de bom. Um professor precisa ser sempre inspirador, precisa arrumar uma forma de inspirar aquela pessoa a quem ele acha que pode ensinar alguma coisa. Otimista, porque ele tem que acreditar que vai aprender, acreditar que aquele ser pode crescer, pode aprender, pode ficar melhor. Porque se você não acreditar nisso, é impossível se fazer esse trabalho. Inclusive, já houve experiências, por exemplo, de professores, em que eles disseram assim, pegaram turmas que nem sabiam quem é que estava ali, mas disseram para os professores assim, à toa, olha, esta turma aqui é maravilhosa, aqui tem alunos muito talentosos, na outra, aqui tem uns alunos que são muito ligados às ciências, enfim, inventaram qualidades para grupos e entregaram isso para os professores, que não sabiam, que não era nada baseado numa realidade. E, para espanto de todos, o que aconteceu é que aquilo funcionou. Ninguém entende nem como é que funcionou, mas funcionou. Então, a gente vê como é importante ao professor acreditar naquela turma, naquele aluno, saber tirar o melhor deles. Isso é fundamental.
Bom, outra pergunta importante que nós temos que nos fazer é: para quem é este ensinamento? Lembrando que nós estamos preparando seres para um futuro, para uma outra etapa de evolução, porque a cada momento da humanidade as coisas mudam. Então, o que nós aprendemos, o que nós vivemos quando nós éramos crianças, não é mais uma realidade. Não é isso que está valendo agora. Então, é muito importante que realmente a gente saiba a que grupo nós estamos nos dirigindo, a quem, quem são essas pessoas, né? Então, isso é fundamental. Bom, então, para quem é este ensinamento? Varia. Cada turma tem características diferentes e cada escola também. Uma escola não é igual a outra. Existe o projeto pedagógico, né, que é diferenciado. Então, se nós estamos numa escola religiosa, a gente vai ter que ter um tipo de ação. Se nós estamos numa escola pública, é outro tipo de ação, porque você não pode direcionar seu pensamento pensando numa determinada religião. Você tem que abrir o leque e fazer as coisas de uma forma mais aberta, uniforme, generalizada, porque senão não vai dar certo, vai haver problema. Então, não se pode se prender a detalhes, né? A gente tem que ir dentro daquele projeto pedagógico daquela escola, atuar daquela forma, escolher um método que seja adequado e proporcionar o melhor ambiente possível para essas crianças, para que elas se sintam acolhidas, para que elas se sintam respeitadas, que elas sabem que alguém está ouvindo, as está ouvindo, né? E que está tentando fazer o melhor para elas. Então, essa coisa de afetividade é fundamental no ambiente de uma família, no ambiente de uma escola, né? A gente diz que a educação começa no útero. As mães são orientadas, a partir do momento que elas estão grávidas, elas já são orientadas a pensar de uma forma adequada, ler os livros que façam bem a ela, não assistir, por exemplo, filmes violentos, enfim, coisas que possam perturbar, que possam encaminhar aquele ser que está em crescimento numa direção difícil. A gente sabe que, por exemplo, famílias conflituosas, a criança já traz aquela vivência do útero, já começa a trazer. Então, essa mãe precisa ter muita paz. E, da mesma forma, a educação deve ocorrer, dentro do possível, num ambiente de amizade, de paz e de compreensão. Outra coisa é a vivência que essas crianças trazem das suas famílias, das suas casas, que nós não sabemos como é que são. Eu, por exemplo, que trabalhei muito com escola pública, eu sabia, por exemplo, que existiam crianças ligadas a traficantes, eu sabia o quanto era difícil tudo isso, e eu sempre procurei assim não me ligar nesse tipo de informação. Eu pensava que eles eram meus alunos, que todos tinham possibilidade de aprender, independente do ambiente de onde eles viessem, que eu teria sim que levar em consideração as dificuldades de cada um, os problemas, um é mais triste, o outro tem esse outro problema, mas que eu tinha que encará-los de uma forma geral como meus filhos e fazer o melhor que eu pudesse por eles. Reencarnação. Gente, é muito bom. Como seria bom para nós que temos a reencarnação como um dos nossos princípios, trabalhar com pessoas que tivessem também essa compreensão de que a vida não é só essa vida, que há outras vidas, que nós já trazemos um pacotinho, né, de outras encarnações, já vem aí uma mochilinha com alguns
algumas situações guardadas, e que isso marca muitas pessoas, né? Reencarnação é uma realidade. Nós estamos vendo hoje em dia, por exemplo, na internet, casos impressionantes. Aquela menina indiana que lembrava que era na outra encarnação. Tem um menino de Golã também que foi assassinado e que, vindo reencarnado, ele denunciou a pessoa que o matou. E a pessoa ficou tão perplexa, ainda era viva, que confessou realmente o que aconteceu, porque não esperava nunca uma coisa dessas. Então, essas crianças já vêm com uma marca. Tem um outro também que lembra que era piloto de guerra, que o avião caiu, que disse isso com todas as informações. Então, a reencarnação, se é uma escola, e seria o ideal, uma escola que tivesse essa ideia de espiritualidade e também de reencarnação, que é para a gente poder falar de uma forma mais livre, mais direta, também levando em consideração esses assuntos. Agora, se você está numa escola pública, você não pode falar isso, porque você tem alunos que são evangélicos, você tem alunos que têm outras motivações, outros ensinamentos na sua casa, e que aí você vai criar um problema. Você pode estudar com alunos já de um grau mais elevado, como estudo alguma civilização, a Índia, a China, a questão da reencarnação, você pode tocar nesse assunto, mas você não pode falar disso pessoalmente, como é um método espiritual que faz parte daquele grupo, porque não faz. Quando faz, puxa, que maravilha, né? E os talentos naturais, nós também não podemos estar comparando o fulaninho, o ciclaninho, porque cada um tem os seus. Então, o importante é que a gente entenda o que aquele aluno pode dar, o que pode contribuir, o que a nossa criança, na nossa casa, qual o talento que ela traz. Eu tenho que valorizar esse talento, eu tenho que ajudá-la a expressar. E já uma dificuldade que ela tem, eu tenho que ajudá-la a suplantar, a passar daquele limite, passar daquela limitação que ela tem. Então, tudo isso é muito importante nesse trabalho, né? Disse que o professor ensina, mas quem aprende é o aluno, porque o trabalho vem de dentro dele, não é imposto de fora para dentro. O professor ele ajuda na aprendizagem, mas o aluno tem dentro dele a forma de aprender, a possibilidade, e ele não é passivo, ele é absolutamente ativo. Bom, um livro foi o único livro assim, que eu peguei para ler, é da HPB, né, de Helena Blavatsky, e que ela fala o que poderia ser conseguido através de uma educação teosófica. Então, ela dá parâmetros muito importantes. Você lembrar, por exemplo, que cada criança é uma unidade. Então, ela tem o seu mundo próprio e que ela tem que ser vista como um todo, não como uma parte de alguma coisa, que é o caso, por exemplo, de uma dificuldade que ela tem, ou um defeito, ou logo que for. Não, você tem que enxergar a unidade. Desenvolvimento das faculdades e capacidades latentes. É exatamente o que eu estava falando. Você tem que puxar esse lado bom, esse lado que ela já trouxe de outra encarnação, que está ali desenvolvido. Nós tivemos um caso na Sociedade Teosófica de uma pessoa, era até bem jovem ele era professor, que nem eu, e o que acontece? Ele veio de uma família difícil, uma família realmente com problemas de violência, problemas terríveis, e veio de uma situação... ele era evangélico, a família era evangélica, mas muito complicado, evangélica de nome. Enfim, essa pessoa, quando descobriu a parte esotérica, aconteceu uma coisa impressionante. De uma hora para outra, revelou-se alguém que já estava lá dentro, que veio de uma outra encarnação
e para quem aquilo tudo não era novidade. E ele se tornou uma pessoa espiritualista e esotérica fantástica. Infelizmente, morreu cedo. Era o karma dele, mas ele impressionou a gente. Como é que pode uma mudança assim da água para o vinho? Ele chegou a ser, inclusive, um monge Hare Krishna. Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que entender que nós não estamos vendo tudo. Nós não sabemos quem é aquela criança. Nós não sabemos quem ela tem. Quem está diante de nós, o que essa pessoa trouxe, né? Outra coisa que nós temos que desenvolver nas crianças: amor por todos os homens, amor pela humanidade, né? Um amor que alcance, né? Com compreensão as grandes diferenças e como a humanidade é complicada, como a vida é difícil, mas que também existem pessoas maravilhosas, que isso é possível e que a gente tem que ter um amor por todos, que todos um dia vão chegar lá. Autoconfiança. Autoconfiança. Aspecto vontade. Sem essa confiança, nós não podemos fazer nada. Então, sempre elogiar aquela criança no que ela faz de bom, no que ela procura melhorar, no esforço que ela faz para aprender alguma coisa ou para executar alguma coisa que a gente peça a ela. E isso é muito importante. E também para superar as dificuldades. Altruísmo, aprender a não ser egoísta, aprender a dividir, aprender a ser amiga desde criança, a emprestar as coisas para outras crianças, a entender que é um grupo, que esse grupo tem que viver bem e que aquilo não é dela, mas que também é para os outros. Ela pode ter essa vontade de ajudar, né? E saber que a gente sempre tem que ajudar aos outros. Caridade mútua, fundamental. Também um exemplo, numa família que não pratica altruísmo, que não pratica caridade mútua, fica difícil. E na escola a gente tem que trabalhar isso, sim. Nós tivemos no seminário, por exemplo, o depoimento sobre a escola lá das Filipinas, que é uma escola teosófica, e o Victor Rauchin, que é o diretor, ele falou que eles têm uma programação de ajuda. Sempre os alunos da escola têm um momento em que eles têm que visitar alguma entidade, que eles têm que ajudar alguma entidade, fazer alguma campanha, prestar algum serviço, e assim vai se formando essa mentalidade de altruísmo e caridade mútua. Caridade mútua também na compreensão para com o outro das dificuldades de quem está à nossa volta. Uma coisa importantíssima que a HPB deixou, que é pernicioso o sistema que produz educação por encomenda. Então, você impor qualquer tipo de coisa, seja de ordem política, seja de ordem religiosa, imposições, são perniciosas, porque tiram a capacidade de livres pensadores. Então, a pessoa tem que pensar e raciocinar por si mesma. Isso é o mais importante de tudo, segundo ela disse. Nós temos que formar seres, homens e mulheres, livres, intelectualmente, moralmente, sem preconceitos e inegoístas. Portanto, nada de impor coisas aos outros. Isso é fundamental na educação. Bom, os valores teosóficos. Cada ser é único, é um ser completo na sua essência, e é necessário levar em conta a alma, o ser, ou seja, o nome que lhe dê. A fonte é una, a divindade é a mesma. De lá, daquela fonte, é de onde vem tudo. E a unidade na diversidade.
Se a vida nos criou diferentes, é porque é muito importante que sejamos diferentes, sejamos complementares. Nunca nós vamos ser completos. Nós nos completamos nessa vivência com os outros. Cada um tem aquilo que o outro não tem. Então, é muito importante essa convivência. Então, unidade, sim, mas na diversidade. Nada de formatar, achar que todo mundo vai ser igual, porque isso não existe. Então, o grande desafio da educação é esse, revelar esse ser real, né? E que, às vezes, nem mesmo a pessoa se dá conta. E o professor dá as condições para que este ser se revele, aflore na sua possibilidade máxima e nas condições da sua encarnação. Porque se a gente veio com condições, situações que a gente tem que superar, ou que viver, ou ter a famosa resiliência, sim, é isso que nós vamos ter. Nós estamos nesse momento aí com as Olimpíadas Paralímpicas e a gente está vendo que seres fantásticos que, diante de uma situação que para muitos seria completamente limitante, essas pessoas se esforçam, treinam, dão o melhor de si, se superam e vão lá. Lógico que todos ficam felizes porque ganharam medalhas, mas não é isso. A primeira medalha que a pessoa ganha é ela superar ela mesma, superar a própria condição, a própria deficiência, sair daquela coisa de se achar, puxa, eu sou um coitadinho. Essa é a grande vitória, é a vitória sobre ele mesmo. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente olha uma criatura, a gente entende que ela é única. Única como são únicos os nossos dedinhos, um não é igual ao outro, nada na gente é igual e nada é igual. E a gente tem que entender isso e fazer brotar exatamente aquilo que ainda não veio à tona. Então, esse papel é muito importante e é esse que nós temos que fazer com as nossas crianças, com os nossos jovens, acreditar nisso. Abordagem holística e fraternidade universal. Eu digo que esse tipo de educação, que a gente pode chamar de teosófica, mas, na verdade, é uma educação consciente, baseada numa abordagem holística e na fraternidade universal. Por que holística? Porque você vê esse ser não apenas daquele jeito limitado que uma encarnação, que um físico, né? O aspecto físico mostra. Você tem que entender a parte emocional, você tem que entender a parte mental, você tem que entender os problemas daquela criança, as dificuldades e, o mais importante, a parte espiritual. Mesmo que uma escola não fale nisso, não aborde esses seres como espirituais, mas o professor que tem essa consciência, ele pode projetar isso de uma forma mais discreta, de uma forma sem precisar dizer exatamente o nome das coisas, mas ele pode insinuar isso para aquela criança ir percebendo que ela é muito mais do que aquilo que ela pensa ou outros pensem que ela é. Isso é fundamental. Respeito é norma de convivência. Então, o meu limite acaba quando começa o limite do outro. Eu tenho que entender aos outros nas diferenças, em tudo. Temos que ter limites, sim. Não é fazer o que quer. Hoje em dia, houve uma fase que a educação ficou muito jogada assim, no sentido de aberto demais. Então, a gente vê aquela criança que está acostumada a fazer o que quer, porque também, às vezes, os pais não querem se amolar. Educar dá um trabalho, tem que exercer aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Isso é fundamental. Você tem que repetir não sei quantas vezes a mesma coisa. É muito cansativo, gente. E vamos combinar que não é todo mundo que tem essa característica. Mas a gente tem que ter, tem que repetir várias vezes, para a criança ir meditando em cima daquilo, analisando se você está ou não com razão. Ela tem que entender o que está acontecendo, não simplesmente obedecer. Mas respeito é fundamental. E não é só respeito aqui com o coleguinha ou com a mãe e o pai, é respeito com todo mundo. Você tem que aprender a cumprimentar os funcionários, respeitar o trabalho dos funcionários da escola, do porteiro do seu prédio. Você tem que enxergar o outro. Eu, uma vez, tem uma história que eu conto, que eu fui levar meus alunos no planetário e a gente dependia do ônibus de carona, da empresa de ônibus, né? E a gente não tinha dinheiro. Eles eram do Vidigal e a escola não tinha dinheiro para pagar um ônibus fretado para eles. Então, a gente pegava carona naqueles horários que ninguém andava muito de ônibus, eles deixavam a gente ir. E, por causa disso, nós tínhamos uma visita agendada no planetário e nós chegamos atrasados. Então, qual era o normal? A gente ia ter que voltar, ia perder, porque aquela máquina é caríssima, e eles não costumam abrir assim. Eles abrem assim para umas 3 escolas ao mesmo tempo. Bom, só que eu, antes de ir passear com os meus alunos, eu dizia para eles assim: olha, gente, nós precisamos nos comportar muito bem, porque se algum vizinho for na sua casa e começar a catucar tudo, abrir a geladeira, pular no sofá da sua casa, a sua mãe vai gostar disso? Não vai. O que ela vai fazer? Olha, não me chama mais esse menino aqui para casa, não, porque ele não é uma boa visita. Eu não quero mais ele aqui. É o que vai acontecer. Então, é a mesma coisa nós. Nós vamos visitar um lugar que tem as suas regras, que está todo limpinho, arrumadinho para nós. Então, nós temos que nos comportar muito bem, que é para sermos sempre bem recebidos, ou então não iremos mais. E eu também não vou levar comigo a aluno para passear que não sabe se comportar. Eu vou escolher. Se me der problema, não levo mais. Sabe por quê? Porque eu sou responsável por todos vocês, se eu estou saindo com vocês, e se acontece alguma coisa, porque alguém é desobediente, botou o braço para fora do ônibus, enfim, fez alguma bobagem, acontece alguma coisa, a responsável sou eu. Quem vai parar na polícia e que vai ter um problema para a vida inteira sou eu. Então, todos têm que se comportar muito bem. Bom, chegamos atrasados nesse tal desse passeio, e aí a pessoa responsável lá pelo planetário falou: vocês são de qual escola? Aí nós dissemos a nossa escola, né, que era lá embaixo do Vidigal, e foi uma coisa linda. Ele falou assim: eu vou fazer para vocês sim, porque eu conheço essa escola e eu sei que quando vocês vêm aqui, vocês se comportam muito bem. Vocês são melhores até do que muitas escolas particulares. Então, eu vou fazer para vocês. Aí eu aproveitei. Tá vendo? Viu, gente? É aquilo que a gente conversa. Nós temos que ser visitas bem-vindas. Ou então, simplesmente, ele dizer para a gente: olha, vão embora, se chegaram atrasado, e dane-se. Então, essa é uma forma prática de você mostrar como a gente tem que respeitar o trabalho do outro, o lugar do outro, porque é assim que tem que ser. Outra coisa, nada de ser competitivo. Eu sou melhor que você, eu isso, eu aquilo. Não. O importante é ser colaborativo. Se o colega não sabe, ajuda ele a melhorar. Ele pode saber mais que você uma outra coisa. Cada um tem seus talentos, o seu jeito. Então, vamos fazer o melhor que nós pudermos ajudando, e não competindo, querendo ser o melhor. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer incansavelmente com as nossas crianças. Outra coisa, ganhar e perder fazem parte da vida. Então, tem horas que nós vamos estar tristes, tem horas que nós vamos perder alguma coisa, tem horas que nós vamos ficar irritados. Isso vai acontecer sempre e faz parte da vida.
Então, tem que aprender a lidar, né, com essas situações que nos tiram daquilo que a gente quer. Isso é difícil. Normalmente, tem crianças que reagem muito quando alguma coisa dá errado, quando perde algum objeto, ou perdem qualquer coisa. É muito difícil. Perde algum jogo como do colega. Gente, é assim mesmo. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde. Faz parte. A gente tem que colocar isso na cabeça deles, né? E jogos são fundamentais, como treinamento, como disciplina, ensinar a se comportar no grupo, com os colegas. Isso é muito mais importante do que ganhar ou perder, que fazem parte da vida. O importante é o quê? Primeiro, você se treinar para ser melhor do que você exercitar o seu corpo e você aprender a lidar com os colegas, aprender o jeito de cada um, aprender a se ajudar, né? Num time, um tem que ajudar o outro, porque senão o time perde. Isso é um ensinamento assim fantástico. E o adversário é um bom treinador, porque ele é que vai botar você para ver se você melhora, se você se esforça, né, para fazer bem alguma coisa. Eu lembro quando eu era garota, eu adorava jogar uma brincadeira chamada queimado. Mas, sinceramente, eu estava pouco ligando se eu ia ganhar ou perder. Mas eu jogava bem, porque eu não queria atrapalhar o time, né? Então, tinha que jogar direitinho para não atrapalhar os colegas e eles até me expulsarem do time por causa disso. Mas, sinceramente, para mim, tanto faz se eu ia ganhar, se eu ia perder, eu não ligava mesmo. Então, isso é possível? É possível, sim. Disciplina. Hoje em dia é um caso muito sério, por causa dos tais dos jogos eletrônicos. As crianças estão ficando viciadas nessa história de jogo eletrônico, que é uma coisa assim irritante para os pais, às vezes, você impor o horário, por exemplo, de estudo. Não, agora chega. Aí a criança grita, faz aquela coisa, porque não quer largar o celular, não quer largar o joguinho. Então, hoje, nós temos essa grande dificuldade. E os pais têm que saber lidar muito com isso e não podem deixar que aquela criança vença. Ela tem que ter o horário para o joguinho, ela tem que ter o horário de dormir, ela tem que ter o horário de estudar, ela tem que ter o horário de comer. Normal, é assim que tem que ser. Não é possível a gente deixar a criança fazer o que ela bem entende. O uso dos meios de comunicação também é uma coisa que hoje tem que ser muito olhada, porque tem muita coisa ruim que é passada também. Tem muitas coisas que não deveriam ser passadas para uma criança. Mas, infelizmente, há seres que gostam de fazer esse tipo de coisa, então a gente tem que estar atento às comunicações que essas crianças têm. Os pais têm obrigação de ter um cuidado com aquilo que a criança recebe. Houve, por exemplo, uma época que uma mania de se cortar, não sei o quê. Tinha uma criatura que fazia um desafio para as crianças. Gente, uma coisa medonha, uma coisa assim ruim, uma coisa terrível. Então, a gente tem que estar atento, sim, porque não podemos controlar tudo, né? Aprender a ser organizado com as suas coisas, aprender a ter ordem na sua casa, nos seus livros, tudo. Saber tomar o seu banho, andar bem limpinho dentro do possível, fazer o melhor que ele puder. Então, organização é fundamental. Saber os deveres que ele tem que fazer, cumprir os seus deveres, tudo isso já vai dando uma noção de organização que vai ser muito importante na vida dessa pessoa. Bom, a questão da dualidade é um caso sério. A gente gostaria de falar para os nossos filhos assim: não, todo mundo é muito bom, o mundo é muito bom, mas não é verdade. Embora o ser humano, na sua essência, né, é um ser
especial, é um ser espiritual, é um ser bom. Mas, gente, não estamos todos no mesmo nível ainda. Não estamos todos evoluídos no mesmo grau. Então, o que acontece? Tem a dualidade o tempo todo, até porque ela faz parte da vida. Então, se você mora no Japão, o seu filho de 5 anos e o outro de 7 podem ir sozinhos para a escola e não vai acontecer absolutamente nada, se a criança fizer alguma coisa errada, ou se ela pedir alguma ajuda, os adultos vão parar e vão ajudar e vão fazer o melhor para aquela criança. Infelizmente, no nosso país não é assim. Então, você tem que estar tomando conta, mesmo que a criança às vezes não perceba que você faça isso, para que ela tenha confiança, você faça essa vigilância com com um certo distanciamento, mas você não pode largar, porque a maldade está aí. Nós sabemos de profissionais que não se comportam bem, às vezes até dirigentes de religiões que fazem coisas ruins, né? A gente já ouviu falar de abusos, já ouviu falar de, às vezes, médicos. Então, a gente não deixa a criança sozinha. Nunca, nunca. Sempre o olhar protetor vai ter que estar lá incluído. E isso a gente tem que ser muito rigoroso, porque se a gente baixa a guarda, não se sabe o que pode acontecer. Ninguém tem escrito na testa o que é. Então, uma proteção é importante. Mas e a superproteção? Também não faz bem. Olha como é que é difícil estabelecer o equilíbrio, porque se você superprotege, você vai criar também um adulto inseguro, um adulto que não tem força para tomar uma decisão, um adulto que qualquer coisa que ele passe na vida vai criar uma tempestade na vida dele, porque ele não passou para algum lugar, ou porque alguém o largou. Nós estamos vendo aí aquela situação do feminicídio, e que, se nós formos prestar atenção, qual é a causa maior disso? Sim, uma é o preconceito de achar que a mulher é inferior àquela pessoa. Mas tem outro problema. E o outro problema é o seguinte: é que eu me sinto dono daquela pessoa. Então, no momento que aquela pessoa faz uma escolha diferente e quer outra vida para ela, aquela não dá mais, não serve mais, a pessoa não aceita, fica completamente sem rumo e parte para a violência. Ainda diz que é amor, isso é que é mais engraçado, né? Bom, mas enfim, por quê? Porque é uma pessoa despreparada, é uma pessoa que foi super protegida na maioria das vezes e que se achou com direito a tudo. Então, isso é muito importante, esse equilíbrio de proteção, superproteção, disciplina. A autoconfiança, eu já falei, é fundamental. Emoções, controle das emoções, tem a ver com tudo isso. Esforço sempre. Esforço para melhorar. Antigamente, a gente estudava na escola, tirava um diploma e, muito bem, opa, já fiz a minha parte, agora eu tenho que arrumar um emprego e ponto final. Só que esse mundo mudou muito. E, hoje em dia, esse esforço para continuar melhorando, continuar evoluindo, é fundamental. Hoje em dia, a criança não vai terminar a escola e achar que nunca mais ela vai estudar nada, porque isso não existe. A tecnologia está mudando o tempo todo, o mundo está mudando o tempo todo, e ela tem que se abrir para aprender, para o novo. Não pode se fixar naquilo que já está pronto. Sempre vai haver um desafio. Na teosofia, a gente tem um conselho dos mestres que falam: tentai. Você sempre vai ter que tentar. Hoje em dia, por exemplo, até os idosos, está provado que os neurônios se refazem a partir dessa tentativa de melhoria, desse esforço para tentar aprender alguma coisa
para exercer alguma função, para fazer alguma coisa. Quer dizer, aquela aposentadoria que a pessoa botava o pijama e ficava diante da televisão a vida inteira, a tendência disso é morrer. Não vai existir mais isso, porque quem fizer essa escolha vai se dar muito mal. Então, diante desse novo mundo, a gente já prepara as crianças para conviverem com o esforço, com o estudo, com a evolução, que não pode parar, vai acontecer até o final. Então, isso é muito importante também. Então, evolução constante vai fazer parte da nossa vida. E vamos viver nós isso também para podermos passar para as crianças, para as nossas crianças, né? Outra coisa importantíssima, a polaridade e a diversidade. Aquele mundo bonzinho, quietinho, que todo mundo vive em paz e que não tem nada contra e nada a ser conversado, discutido, pensado, para ver o que é, o que não é. Esse mundo não existe. Esse mundo, acho que só quando a gente morre. Assim como os problemas da vida são eternos, a gente sempre tem problema. Aliás, quando está tudo muito calmo, assim, sei lá, será que está tudo certo mesmo? Porque a vida está sempre desafiando a gente. E a questão da polaridade, a gente estuda, inclusive, no Caibalion, que ela faz parte do movimento. A polaridade é que nos obriga a ir para frente, porque você ouvir o oposto faz parte. A gente ouve e dali pode surgir um novo. Às vezes, por exemplo, também a pessoa que te critica, ela pode, às vezes, te ajudar mais do que aquele que está te elogiando. Então, a todo momento, a gente tem que parar para pensar o que está certo e o que está errado. Eu digo também que é uma ilusão idiota você achar que existe um lado que seja certo completamente, ou que não tenha defeito nenhum, que só tenha coisas boas. Gente, isso não existe. Vamos combinar que não é assim que a banda toca. Onde tem ser humano, seja lá aonde for, vai existir gente com tendências mais para o que a gente imagina que seja mal, quer dizer, de não respeito, de prejudicar, e vai ter outros que não, que vão ter ideias boas, que vão realmente acreditar naquilo que eles estão dizendo, mesmo que seja diferente daquilo que a gente acredite, mas essas pessoas podem ser criativas e ter boas ideias. Então, a gente tem que ter essa abertura de consciência, entender que faz parte isso, que é o jogo da vida para empurrar a gente para frente. Porque se for todo mundo igual e se tudo ficar como está, gente, nada vai mudar. Vamos combinar que ficamos na mesmice. E tem gente que tem muita dificuldade de entender isso. Bom, então diferenças são complementares. Troca de ideias fundamental. Se você não troca ideia com os outros, você não vai sair daquele padrão que você estabeleceu para você mesma. Você não vai descobrir nada novo. E o novo faz parte da vida. Eu coloquei aqui essa palavrinha em inglês, brainstorm. O que quer dizer isso? Isso é uma técnica usada principalmente pelo pessoal que trabalha com mídia, para botar um monte de gente para pensar junto. Então, você está precisando de uma solução, de criar algo novo. Você junta aquelas pessoas e cada um dá a sua ideia. Mesmo que seja uma coisa idiota, uma bobagem, um absurdo, às vezes você nem acredita que aquilo é possível, mas daquela troca de ideias, de cada um pensando de um jeito e dizendo alguma coisa, pode ser uma novidade, pode ser algo impensável, que ninguém sabia que ia acontecer. E isso acontece. É impressionante. É só exercitar que vai ver como é que dá certo. Bom, o caminho do meio.
eu vejo o caminho do meio como o nosso caminho, que nós que escolhemos espiritualidade. Não foi ninguém que nos colocou para estudar e para viver, tentar viver espiritualidade. Foi uma escolha nossa. Nós viemos com os nossos próprios pés. Nós fizemos essa escolha. Então, o mínimo que nós temos que fazer é aprender as lições que recebemos. Então, é o nosso caminho, por exemplo, a gente ficar guerreando de jeito nenhum. É o nosso caminho ficar criticando o outro, ficar causando confusão com os outros? Não. A gente tem que estar no meio, tem que ouvir as coisas e tem que buscar o equilíbrio. Esse é o nosso papel, da forma que eu vejo. Era assim que dizia o Buda, né? O caminho do meio, porque quando você está na polaridade total, né? Lógico, você tem as suas opiniões, mas você está numa polaridade total, você entrou no desequilíbrio. É importante viver isso, é importante que haja isso, sim, mas nós que estamos na busca da espiritualidade, a gente tem que ver o que é equilíbrio no meio da confusão. Isso é muito importante. Lidar com emoções e pensamentos, né? A gente aprende tudo isso, o autoconhecimento, o tempo todo. É fundamental aprender a lidar com emoções, com pensamentos, controlar. É o olhar e vigiar, orai e vigiar. Orai e vigiai o tempo todo. A gente tem que estar sempre agradecido ao que recebemos, né? Da espiritualidade, e vigiar, sim, vigiar como é que nós estamos nos comportando, seja com ações, pensamentos, ideias, emoções. Então, isso é muito importante. Mistério da vida em impermanência. Gente, a vida é beleza. Ver a beleza da natureza é uma ajuda imensa, é uma coisa que faz muito bem, é uma coisa que nos ensina algo mais. E que, num trabalho de educação, a gente deve mostrar isso também para as nossas crianças, né? Mostrar como é linda a natureza, os ciclos da vida, que se alternam o tempo todo, tudo tem uma hora de ser. Então, aquela criança, por exemplo, que quer crescer de qualquer jeito, que quer ser adulta, eu me lembro que eu falava isso para os meus netos. Às vezes tem um que queria crescer, gente, para com isso. Não, a vida tem sua hora. Esse teu momento não volta nunca mais. Esse momento agora de criança, ele tem que ser vivido. Você tem que jogar, você tem que brincar, você tem que fazer o que você puder de bom para te ajudar. Mas você tem que viver esse momento. Você não pode viver o momento do outro que já está em outra etapa. É normal, é assim, porque vai passar. E para nós também é assim, a vida o tempo todo está passando e está voando, e a gente tem que estar atento e passar também esse ensinamento, né, para os nossos. Tudo é bonito, as estações se alternam, as idades, a mocidade, a velhice, tudo vai passando. O mundo vai mudando. Então, olhar o mistério da vida, porque por mais que a gente olhe, impossível entender, impossível compreender o mistério. Há um mistério. E esse mistério vai existir o tempo todo. E a gente vai celebrar esse tal desse mistério da forma que a gente gosta, ou dançando, ou pintando, ou estudando. Enfim, cada um tem uma tônica e vai ser feliz com a sua tônica. Mas temos que ver que é o tempo que nos foi dado, vai passar. A morte é outra situação complicada para você explicar para uma criança. Existem alguns filmezinhos que tocam nesse assunto, e muito bem. O filme A Vida é Bela, por exemplo, que mostra essa coisa até
de um outro lado, de um lado espiritual, de uma criança que se encontra com uma avó que ele nem conheceu, né? Que ouve falar de um avô. Então, é muito bonito aquele filme. Agora fizeram um também chamado Soul, que fala sobre a sobrevivência também da alma. Então, a própria a mídia, de alguma forma, já vem começando a tocar nesses assuntos. Isso é muito bom para trabalhar com as crianças, porque eu acho que a morte é a situação mais difícil. Eu me lembro quando eu era criança, eu assisti aquele filme Bambi, e eu fiquei tão chocada que eu nunca mais na minha vida quis assistir aquele filme do Bambi. Quando morre a mãe do bichinho, né, daquele Bambi, nossa, para mim aquilo foi assim um horror. Enfim, a gente tem que conversar com a criança essa questão da morte, e no caso da criança que tem uma espiritualidade, que a família tem uma espiritualidade, essa ajuda é muito maior, fica muito mais fácil da gente trabalhar isso, né? A imaginação. A imaginação é mágica, é muito importante. As pessoas esquecem, às vezes, nesse mundo tão concreto, de tantas situações de problemas, de exigências, de soltar a imaginação. Então, por exemplo, você contar uma história para uma criança é muito importante, gente. Agora, as escolas também fazem isso, trabalham com sala de leitura. Esse foi um trabalho que eu fiz a minha vida inteira que eu amei. Por quê? Porque você sai do seu patamar de adulto e fica no patamar da criança. Você sonha com ela. E trabalhar a imaginação é fundamental. Se você quer que essa criança chegue a um raciocínio abstrato, seja criativo, tem que trabalhar a imaginação. Não tem como não ser assim. Eu tive isso da minha avó e agradeço muito a ela por isso. E eu compartilhei tudo que eu recebi com minhas filhas, compartilho com os meus netos, com os meus alunos, porque, gente, é fundamental. Os grandes seres que tiveram grandes intuições de inventos, etc., eles tiveram acesso à imaginação de alguma forma. Eu lembro quando eu estava na escola, surgiu o livro, aquela série Harry Potter, né? Que trabalha magia, que trouxe coisas assim que há anos não se falava, estavam esquecidas. E, olha, aquelas crianças, que é de uma época já bem concreta, né? Ficaram enlouquecidas. Tinha fila para ler o livro seguinte do Harry Potter. Que eu, como era de uma escola pobre, né, escola pública, a gente tinha lá disponível, sim, o Harry Potter, mas tinha poucos, eram assim 2 de cada um, né, de cada número, e havia inscrição, fila para pegar o Harry Potter. Então, quer dizer, aquelas crianças liam com avidez uma história que era muito imaginação, mas que tinha aquele encanto da magia, né? Então, história é fundamental. Não podemos deixar de trabalhar com as nossas crianças e usar o que existe de bom e disponível na televisão também. Eu lembro que tem umas historinhas interessantes, Urso Panda. Esse Urso Panda ele faz Kung Fu Panda, que chama. Ele faz Kung Fu e ele fala no Ti. Então, assim, coisas que a gente estuda nessa parte espiritualista que nós trabalhamos, às vezes são tocadas discretamente em alguns programas, até para criança. Então, é importante a gente estar atento a isso. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era garota, a minha paixão eram os livros do Monteiro Lobato. Eu li a coleção inteira. E a coleção era do meu vizinho, que tinha uns 5 filhos, só que esses filhos não queriam nem saber do livro, nunca abriram o livro. E ele ficava danado, ele falava para mim, não sei porque que os meus filhos não leem isso, você lê, você gosta tanto. Eu não sei, mas realmente eu gostava muito. E o meu lado criança se manifestou uma vez de uma forma muito engraçada.
Estou eu lá no Instituto Teosófico de Brasília, numa Kombi, indo de um lugar para outro lá dentro, e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na natureza. Formou-se um redemoinho pequeno, não era muito grande, não, mas eu nunca na minha vida tinha visto isso, nem sabia que formava assim do nada. Resultado, no mesmo momento, eu voltei para a historinha do Saci, me lembrei do Saci, que na história do Saci, ele morava num redemoinho. Olha como é que isso marca a imaginação da criança para sempre. Isso é fundamental, gente. Historinha como Pluft, por exemplo, que ensina as crianças a não ter medo desse negócio de fantasma, porque a gente nunca sabe. Tem crianças de 7 anos que vêm com até 7 anos, às vezes manifestam uma mediunidade forte, né? Então, a criança acostumar com aquilo como normal, faz parte. E o Pluft é uma historinha que ajuda muito a perder o medo, sabe? Então, é isso. É muito importante trabalhar a imaginação com as crianças de alguma forma. Animais, compaixão, natureza, respeito à vida. Esses itens não podem faltar. E como é que a gente faz isso? A gente mostra para a criança as diferenças dos bichos e diz para eles assim: você pensa que bicho não fala? Ele fala sim, só que ele fala do jeito dele. Eles se entendem, eles sabem a mensagem que eles estão recebendo do coleguinha. Eles sabem se é um perigo. A mãe ensina o filhote, dá bronca no filhote, encaminha ele para o que ele tem que fazer. Eles têm emoção, eles mostram amor por nós, eles também ficam tristes, eles também sofrem perdas, e isso afeta profundamente. Então, a gente mostrando esses detalhes dessa parte emocional dos animais e até de inteligência, porque eles têm uma inteligência em evolução, isso vai chamar a atenção da criança e vai trazer amor pela natureza, pelos bichos. Isso também é fundamental. A beleza da natureza, o respeito à vida animal, o respeito a tudo. E nós temos esses princípios, né? A vida dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, olha que felicidade quando a gente tem uma família ou uma escola em que se pode falar claramente em evolução, num sentido espiritual, e que abarca tudo, abarca toda a natureza, abarca os seres de um modo geral, a todos, não só os humanos. E já estamos aqui terminando, então a conexão com tudo deve ser o resultado de uma educação que esteja assim voltada para a espiritualidade. Então a gente deve ensinar a criança a se conectar, a ouvir o silêncio, a estar na natureza, a prestar atenção na beleza do mar, a ouvir o barulhinho do rio, examinar as pedrinhas, enfim, uma conexão. Nós somos parte daquilo tudo. Esse ensinamento precisa ser compartilhado também. E se ele for bem compartilhado, e se a criança perceber isso dentro dela, né, se isso realmente vier a vir à tona dentro dela, isso vai provocar também gratidão e sacrifício. Porque quando a gente é grato por tudo isso que a gente recebeu, a gente imediatamente vai se doar, vai tentar ajudar a tudo que está à nossa volta, de alguma forma. Então, não vai ter mais aquele adulto, no dia que for assim, nós não vamos ter mais aquele adulto que joga um cigarro numa vegetação que está seca, como nós estamos vendo agora. Nós estamos com incêndios em vários lugares. Claro que muitos são combustão espontânea, por causa da secura, da falta d'água, mas também existem os irresponsáveis. E
Outro dia mesmo eu vi na Itália um que foi pego lá na Sicília e foi penalizado, criminalizado, enfim. Mas, assim, existem pessoas inconscientes. E para a gente mudar esse tipo de coisa, só mesmo na conexão com o todo e no amor ao todo. Outra coisa, se é um jovem, eu recomendo a Carta do Índio, Seattle. O que acontecer com a Terra, acontecerá com os seres da Terra, com os filhos da Terra, porque esse índio é o primeiro ecologista, de quem existe um material escrito importantíssimo, lindíssimo, e que deve ser compartilhado sempre. Eu fiz isso com os meus alunos e eu sei que realmente causa uma impressão forte. Então, eu aconselho, quem puder trabalhar isso com os jovens, que o faça. Bom, e para terminar, os valores universais. Nós sempre, não interessa valores pessoais, não interessa valores de uma civilização, de um país apenas. O importante para a espiritualidade são os valores universais, porque as outras coisas são mutáveis, mas esses aqui não mudam, não. Esses são aqueles com os quais nós temos que trabalhar e evoluir. São esses que vão nos fazer alçar uma evolução maior, preparar o nosso espírito. Enfim, são esses os valores que precisam ser vividos. Ética, verdade, felicidade, paz interior, amor, gentileza, justiça, respeito, coragem, intrepidez, compaixão. A educação tem que ser um caminho do coração. Se não tiver coração, a gente não educa, seja lá a quem for. E eu tenho uma frase da Annie Besant que ela deixou, que eu considero espetacular. É nisso que eu quero que vocês me ajudem, a tornar o mundo mais belo para os outros. Esse foi o último discurso dela na sede de Indiana, né, nos Estados Unidos, no Salão, em dezembro de 1931, dia de Natal. Então, essa frase é lindíssima e é o que a gente deve procurar, tornar o mundo mais belo para os outros, para aqueles que virão depois de nós e agora os que pudermos atender. E terminando, o pensamento das cartas dos mestres. Grandes irmãos mais velhos sereis, se quiserdes, protegendo todos os que foram mais jovens, abençoando-os com vossa terna, sábia e forte compaixão, dando àqueles a quem vossa compaixão é devida, sempre tanto mais, quanto mais para trás de vós eles estiverem no caminho da vida. Sede muito ternos com as criancinhas e ainda mais ternos para com todos os que errarem, pouco conhecendo da sabedoria. E mais ternos ainda para com os animais, a fim de que eles passem para o seu próprio caminho, pela porta do amor e não pela porta do ódio. Sede carinhosos com as flores e com as árvores. Pertenceis todos ao mesmo sangue, à mesma origem, à mesma meta. Sabei desta verdade e vivei-a. Então, eu termino aqui a minha exposição e vou terminar o trabalho da loja com o mantra da unidade. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. Terminados os nossos trabalhos de hoje, que as bênçãos se espalhem pelo mundo, auxiliando-lhe a evolução. Paz a todos os seres e obrigada.